Olá a todos, pessoal, nesta videoaula vamos continuar com os conceitos sobre máquinas de estados assíncronos. Então, nesta parte 2, vamos ver como se faz um projeto com máquina de estados assíncrona usando latches e flip-flops. Claro, em modo assíncrono, né? Na parte 1 nós já vimos um pouco de definições, terminologia, certo? E fizemos análise de máquinas de estado assíncronos ou de circuitos sequenciais assíncronos, né? Então, a agenda desta videoaula é inicialmente apresentar a forma de analisar e de projetar com latches, certo? Exemplos com latches e flip-flops. Depois passamos para um procedimento genérico para projeto de circuitos sequenciais assíncronos e finalmente vamos concluir com um exemplo, que vai ser o processo inverso do último exemplo da aula passada. Então, na aula anterior nós analisamos um latch um latch D com NAND, né? Agora, a partir de uma especificação em palavras, vamos fazer o processo inverso até obter o circuito lógico equivalente, ok? Bom, o material bibliográfico saiu dos dois mesmos capítulos que já vimos também da aula anterior. Então vamos lá. Analisando um latch SR, nesse caso com portas NOR, veja então que conhecemos aqui a topologia dele, que é isso aqui, né? E aqui temos a tabela verdade, né? Então quando S1 e R0 estamos setando, certo? Então que é barrado é 0. Se S voltar para 0, ele segura a informação que acabamos de setar. Aí está o efeito de memória. Caso que o reset seja acertado, então zeramos o elemento de memória, portanto a saída é invertida, né? Se aqui é 0, acá é 1. Se o reset voltar para 0, ele segura esse valor que estava ali, né? E se é 1, nós sabemos que essa é uma condição proibida, porque vejam que tendo 1 aqui e 1 aqui, sempre a saída vai ser 0 aqui e 0 aqui, né? E isso é impossível, né? O que é barrado deveria ser o complemento de que, tá? Então nós temos que evitar que na operação normal do latch SR, em um circuito assíncrono, sequencial assíncrono, que isto seja válido. Ou seja, a gente tem que fazer que S end R seja 0, tá? De alguma maneira. Então, aqui podemos ver, por exemplo, que se a gente quebrar essa alimentação aqui, colocamos um bufferzinho aqui com um delay, poderíamos reescrever esse circuito desta maneira, tá? E aqui também podemos então obter essa tabela de transição, tá? Onde temos aqui o estado atual, aqui estaríamos colocando o próximo estado e aqui estão as duas entradas, S e R. E eu estou usando aqui então o código binário. Então, vamos lá. Então, se é 00 SR, estamos e Y, o estado atual é 0, ou seja, eu armazenei o valor de 0, e com a entrada 00 estou segurando o valor, com R igual a 1 estou resetando, com setando aqui, com S igual a 1, certo? Estamos setando aqui, beleza? E se é 1, a gente sabe que aqui vai dar 0, com 1 aqui sempre vai dar 0 acá, né? Então está este 0 aqui, beleza? Embora é uma condição proibida. Bom, se o estado atual é 1, então, mantendo a entrada 00, então estamos segurando o valor, fica em 1. Se estamos resetando, então passa para 0. Se estamos setando, continua em 1. E 1 continua sendo 0. A partir dessa tabela de transição, então, verificamos que se o estado atual é igual ao próximo estado, esse seria um estado estável, aqui, aqui, aqui. Aqui um estado instável. E quando y é igual a 1, teríamos esses dois estados estáveis, beleza? Bom, agora o que acontece? Se nós precisamos evitar que SR seja um 1, então podemos adicionar a expressão booleana a esta condição. Então vamos lá, essa expressão booleana daqui, no próximo estado, saiu associando estes dois termos aqui. Então aqui teria SR negado, que está aqui, tá? E associando estes dois outros termos aqui, que são adjacentes. Aí teríamos R negado em y, né? Se eu coloco esse termo a mais aqui, certo? Poderíamos associar isto aqui,
tá? R OR R negado sempre 1, então ficaria S e essa expressão de cá, né? Então eu deveria usar esta expressão daqui, que é mais segura, certo? Sempre que S em R seja 0 na expressão, tá? Isso vai ficar claro daqui a pouco, ou seja, quando eu tenho um circuito sequencial síncrono, usando latches SR, né? Não interessa qual circuito seja, como é a topologia dele, eu tenho que derivar as expressões, obter as expressões de S e de R de cada latch que tenha um circuito, tá? E depois o que eu faço é fazer a AND da equação booleana de S, AND a expressão booleana de R e verificar se o resultado é 0. Se é 0, então eu utilizaria esta expressão para obter o próximo estado. Se não se cumpre esta expressão, então vou ter que usar esta aqui, ok? Que é a original. Beleza? Esse latch SR, a partir dessa tabela, vocês podem obter aqui um diagrama de estados, certo? Eu peço para que vocês façam esse exercício, né? Então aqui só estou codificando, daqui estou passando para um diagrama ou uma tabela de fluxo, e da tabela de fluxo, onde temos os estados com nomes simbólicos, né? Temos um diagrama de estados, tá? Veja que no caso temos uma saída, uma FSM de Moore, tá? Assíncrona, tá? Então a saída depende só do estado atual, e no caso de Mealy teríamos este caso aqui. Vejam que onde eu tinha estados instáveis, eu coloquei um don't care, tá? Isso eu faço porque a saída sempre vai transitar, digamos, daqui para cá, certo? A saída é transitória, né? Eu peço que vejam o final da aula anterior, tá? Então, sempre que eu passo por uma saída transitória, eu posso colocar um don't care, beleza? Então, esse seria o diagrama de estados para esse latch SR com Mealy. Bom, eu peço também para vocês fazer este exercício, fazer essa mesma análise que eu fiz anteriormente, mas para o latch SR com NAND. E vamos lá, então aqui teríamos um procedimento, um passo a passo para analisar circuitos sequenciais assíncronos com latches SR. Então o primeiro passo é identificar a saída dos latches, certo? Com o Y, quebrar a realimentação, certo? E os possíveis laços de realimentação externos, certo? No final dele seria o estado atual. Então veja bem que não estou me referindo aos laços de realimentação do latch SR. Não é isto aqui, tá? Estou me referindo a quebrar o laço, vamos supor que isto estivesse vindo depois para um circuito combinacional, certo? Que já entrega esses valores aqui. Aí sim vou colocar meu bufferzinho, né? E o delay, tá? Então, identificar as saídas e nomear elas como Y, e o laço de realimentação, então, no final com o estado atual. Então, depois disso, poderíamos obter as expressões booleanas para S e R set e reset de cada latch que vocês encontrem no circuito, tá? Verificar se a expressão booleana de S e R, fazendo AND de 2 é igual a 0 para latches tipo NOR, ou S barrado R barrado igual a 0 para latches com NAND, ok? E aí, caso que isso se cumpra, então utilizamos esta expressão que já derivamos, tá? Ou essa para NAND. Caso contrário, usamos a equação padrão, beleza? Ou seja, esta expressão padrão aqui, beleza? Bom, uma vez feito isso, já podemos construir nossa tabela de transição, certo? E para isso, geralmente a gente calcula primeiro para Y1, Y2 até YK e depois junta, né, as tabelas, certo? Fica mais fácil dessa maneira. Daí, então, os seguintes passos seriam identificar e circular os estados estáveis e finalmente fazer análise, ou seja, verificar se o circuito é estável, se tem corridas críticas ou não críticas, né? Então vamos fazer este exemplo aqui. Analisar esse circuito assíncrono. Veja que aqui temos um latch, aqui temos outro latch, tá? Com NOR, beleza? A partir daqui é fácil verificar que o set do primeiro latch é igual a x y2, certo? E o reset é igual a x barrado x2 barrado, beleza?
isso aqui. Vejam que os laços que eu estou colocando aqui, estou quebrando esse laço aqui, colocando um bufferzinho ali, e outro bufferzinho estaria aqui, né? Tá? Então aqui eu tenho y1, e acá eu tenho, aliás, eu tenho o próximo estado y1, e aqui o estado atual y1. Igual aqui, o y2 aqui, né? Do próximo estado, aqui está o estado atual y2, beleza? Então, a mesma coisa é feita para set e reset do segundo latch. Então vejam que o set aqui seria x2 end x1 e o reset aqui seria x2 barrado end y1, beleza? Está aí. Então, tendo essas duas expressões, agora o seguinte passo seria verificar se o end destes dois, fazendo o end disso e o end com isso, se temos o valor de 0, ok? Caso que seja 0, então usamos a expressão mais robusta, né? Então, vejam que se eu faço esse 1 end R1, faria o end disso com isso, e aqui sempre eu vou ter, deixa eu ver, x1 end x1 barrado, isso sempre é 0. No caso do latch 2, seria x2 end x2 barrado, que sempre é 0. Beleza? Portanto, procede, usamos a expressão, essa expressão mais segura, né? Que evita a condição proibida dos latches. Bom, tendo essa expressão para o próximo estado, podemos construir a tabela, né? Então, vamos começar construindo a tabela para y e y2. Então veja só, aqui vamos obter a expressão para y1, que seria o set S1 or R1 barrado end y1, né? Tá? E a mesma coisa para o próximo estado do latch 2. E fazendo isso, então aqui, ó, S1 vem para cá, R1 barrado vem para cá, certo? Y1. E manipulando aqui por De Morgan, vocês vão obter essa expressão. Facilmente vocês devem chegar ali. A mesma coisa aqui, S2 que está aqui, certo? Vem para cá. R2 que está aqui, barrado, vem para cá. End Y2. E por De Morgan vocês devem chegar a essa conclusão. Bom, agora vamos obter as tabelas de transição. Então, começando com a tabela para Y1. Ok, aqui. E aqui então temos os... Vejam que nós temos dois laços de realimentação, portanto temos duas variáveis de estado. E assim temos até 4 possíveis estados, né? Que eu estou codificando aqui com 00, 01, 11 e 10. E por cá temos as duas entradas, x1 e x2, certo? Tá? Que também estou codificando com código Gray. Então vamos lá. Quando x1, x2 é 0, 0, veja que aqui isto é 0, 0, 0, portanto, y1, este y1 aqui, sempre vai ser 0, tá? Y1 é o bit mais significativo do próximo estado. Agora, quando é 0, 1, tá? Então aqui fica 0, 0, e aqui coloco 1, então sempre vai ser 1 quando o estado atual, y1, seja 1, ou seja, aqui. Tá? Então ficaria 1, 1, 0, 0, né? Então vamos ver aqui. Está ali. Agora quando x1, x2 é 1, 1, então teríamos 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, certo? Sempre que y1 ou y2 seja 1, então a saída vai ser 1, ou seja, aqui e aqui. Tá? Ficaria 1 aqui e aqui. Beleza? E finalmente quando x1, x2 é 1, 0, então temos 1 aqui, 0 aqui. Então sempre igual à mesma situação, quando y1 ou y2 seja 1, vai ser 1, ok? Isso é a tabela para y1, próximo estado y1. Agora vamos ver como fica para y2, que eu vou fazer aqui nessa cor vermelhinha. Se x1, x2 é 0, então isto é 0, isto é 0, tá? Aqui teríamos quando y1 seja 0 e y2 seja 1, aí vamos ter o valor de 1, ou seja, aqui. Okay? No resto dos casos é 0. Quando x1, x2 é 0, 1, tá? Então isto é 0, tá? Aqui teríamos 1, portanto, quando y2 seja 1, vamos ter uma saída.
igual a 1. Adicionalmente, quando aqui seja 0, 1 também. Tá? Então, temos aí, certo? Quando y2 é 1, certo? E também a condição 0, 1, que é essa mesma. Beleza. Agora, quando y1 e y2 é 1, 1, tá? Então, aqui sempre vai ser 1. Portanto, aqui vai resultar em 1. E, finalmente, quando y2, x1, x2 é 1, 0. Então, aqui teríamos 0, aqui teríamos 0. E, então, nessa condição aqui, vamos ter um valor de 1. Ok? Feito isso, pessoal, já temos a tabela de transição para y1, para y2. Vamos juntar, certo? Para calcular a tabela de transição do próximo estado. Tá? Só concatenar as duas tabelas, vamos obter esta expressão. Próximo passo, teríamos que verificar os estados estáveis, que seria este aqui, veja para 0, 0. E tem 3 estados estáveis. Aqui em 0, 1 teríamos estes aqui. E 0, 1 aqui. Aqui em 1, 1 teríamos estes 2 estados estáveis. E em 1, 0 teríamos estes 2 estados estáveis. Né? Beleza? Os outros são estados instáveis. Muito bem, e finalmente podemos proceder a fazer análise. Veja que todas as colunas têm pelo menos um estado estável, tá? Portanto, o circuito é estável. E vamos verificar corridas críticas. Vejam, por exemplo, aqui neste estado total, 1, 0, 1, certo? Ou seja, aqui, se x2 muda de 1 para 0, tá? Então, nós vamos ter o próximo estado 0, 0. Vejam que então temos uma condição de corrida. O estado atual é 1, 1 e o próximo estado é 0, 0. Aqui está instável. Tá? Mudam 2 bits e essa é a condição de corrida. Para chegar lá, eu posso fazer com que y2 mude primeiro e depois y1, certo? Ou primeiro y1 e depois y2. Tá? Vamos ver o que acontece então se y2 muda primeiro. Então veja que se y2 muda primeiro, bom, eu vou vir daqui para cá, né? Então, se este camarada passa de 1 para 0, então vamos ter o próximo estado 0, 0 instável, certo? E estando em 0, 0 com a mesma entrada, já vamos para um estado estável. Ou seja, o estado final foi 0, 0. Essa foi a corrida. Vamos ver o outro caso, quando y1 muda primeiro. Então, se y1 muda primeiro, ou seja, este camarada vem para cá, certo? Então, eu passaria daqui para cá. Estado estável, aí para, né? Ele para ali. E teríamos então uma corrida crítica, porque vai depender da ordem em que eu mudei as entradas. Ok? O estado estável, o primeiro estado que eu encontro, é diferente em função da ordem em que eu mudo as variáveis de estado. Tá? Bom, segundo exemplo. Vamos trabalhar agora com flip-flops na configuração assíncrona, claro. Ok. Vejam que todo flip-flop é feito de latches, certo? De 2 latches na configuração mestre-escravo. Portanto, um flip-flop pode ser analisado como um circuito sequencial assíncrono. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Vejam aqui a configuração de um flip-flop, certo? Digamos o elemento, certo? A nomenclatura dele. Tá? Então a gente sabe que ele realimenta a saída, né? Ele segura o valor atual da saída. Eu vou fazer essa realimentação desta maneira e aí estou inserindo esse delay. Este é o próximo estado e este é o estado atual. Tá? Vocês podem ver que na equação tanto de um flip-flop como de um latch sempre existe na sua saída uma equação, uma parte que é o elemento excitatório e um elemento que mantém ou segura a informação. No caso, quando o clock é 1 e o D, certo? Nesse caso é 1, então a saída vai ser 1. Tá? Vou armazenar um 1 na saída. E se o clock é 0, certo? Eu seguro a saída. Tá? O valor que eu já tinha, o estado que tinha o circuito. Tá? Então este é um elemento excitatório, o elemento que segura a informação. Então essa seria a expressão para o próximo estado de um flip-flop, certo?
ou melhor, de um latch, certo? Então, fazendo isso aqui, vamos calcular a expressão para o próximo estado do latch mestre e do latch escravo. Então, do latch mestre, fazendo esta analogia aqui, seria C em D or C negado em Y, que seria o estado atual do latch mestre. Já para o escravo, vejam que a entrada de dados é a saída, o estado atual do latch mestre. Portanto, ficaria C end o D deste escravo, que seria o estado atual do anterior. Or, vejam que agora ele já não funciona na borda positiva, sino na borda de descida. Portanto, aqui teríamos que inverter, certo? Então, aqui ficaria C barrado end a entrada de dados, que é YM, or C e o estado atual do mestre escravo, que é este aqui. Ok? Por outra parte, ou por outro lado, vejam que a saída sempre segue o estado atual do latch escravo. Tá? Então, a partir desta simples equação que está aqui, certo? Que nós já vimos, inclusive, no exemplo anterior, tá? Nós podemos, digamos, para um latch da aula anterior, perdão, pessoal, vocês podem confirmar isso aqui, certo? A partir dessa expressão, nós derivamos estas expressões booleanas para o próximo estado, certo? E tendo isto, é possível preencher esta tabela, certo? Que nos permite encontrar a tabela de transição deste circuito. Então, começando com a saída, quando y é 1, certo? Temos a saída em 1, se não é 0. Agora vamos ver como fica a tabela de transição para ym e para ys. Então, vejam que para ym temos aqui o seguinte: se CD é 0, esse termo é 0, portanto ym vai ser 1 quando tivermos o estado atual aqui em 1, ou seja, neste caso aqui, ok? Se não é 0. Agora, quando CD é 0, 1, também aqui isto é 0, a mesma situação, vai ser 1 quando ym seja 1. Se CD é igual a 1, então aqui sempre vai dar 1, portanto, em todas as situações aqui vai ser 1. E se CD é igual a 1, 0, isto é 0, tá? E aqui também vai ser 0, portanto, vai ser sempre 0. Beleza? Agora vamos ver o ys, esta equação aqui. Então, se CD é igual a 0, 0, esta parte vem para 0. E então, o ys vai ser igual a 1 quando ym seja 1. Tá? Ou seja, aqui e aqui. Beleza? Aqui também. Nessa mesma situação, veja que CD é igual a 0, 1, portanto, isto é 0. Tá? Então, ys vai seguir ym. Ym é 1 aqui, portanto, aqui temos 1. Agora, se CD é igual a 1, tá? Então isso ficaria 0, aqui ficaria 1. Ys vai seguir ys, certo? Que seria nesta situação aqui, 1. Ok? Finalmente, quando CD é igual a 1, 0, então aqui isto ficaria 0. Tá? Aqui ficaria 1, portanto a mesma situação vai seguir o ys. Ok? Temos então já duas tabelas, vamos juntar e compor a tabela de transição do circuito, que é isso aqui. Próximo passo é identificar os estados estáveis, né? Então temos esses ali circulados, tá? Só confirmar que quando o estado atual é isso aqui, o próximo estado é o mesmo. Esses são os estados estáveis, caso contrário são instáveis. Finalmente podemos fazer análise, né? Como todas as colunas têm um estado estável, todo o circuito é estável. E sobre as condições de corrida, então vamos ver ou considerar aqui que não existe, considerando só digamos, a codificação das variáveis de estado, né? Vemos que uma mudança das entradas nunca produz 2 bits simultaneamente mudarem da variável de estado, ok? Sempre partindo, claro, sempre partindo de um estado estável. Então, por exemplo, aqui, ó, se estou aqui, certo? Lembrem que a condição é que as entradas podem mudar só uma de cada vez, ou seja, eu não posso vir daqui para cá, tá? Mudando 0, 0 para 1, 1, que nossa regra de ouro é que só uma entrada muda por vez.
Então eu posso vir para cá, no mesmo estado. Ou daqui eu poderia vir para cá, ou daqui vir para cá, certo? Aí não tem corrida crítica. Aí não tem condição de corrida. A partir deste estado aqui, eu posso mudar para cá, ou posso mudar para cá, certo? E nesses casos, vejam que este é o estado atual, este é o próximo estado, mudo apenas um bit, ok? Eu não posso vir para cá, tá? Sabemos que isso é uma condição proibida porque estaríamos mudando 2 bits da entrada ao mesmo tempo. A partir deste estado atual 1, qualquer um desses estados estáveis vai vir para cá, certo? Então muda apenas um bit da variável de estado, não tem condição de corrida, igual aqui, tá? Eu não posso vir daqui para cá, certo? Mas posso vir daqui para cá ou daqui para cá e só um bit vai mudar, então não temos condições de corrida, tá? Agora, se considerarmos como estado total, que é a combinação do estado atual e das variáveis, certo? Aí é um pouco diferente, né? Vamos ter, nesse caso, vamos ter transições impossíveis, que é o que eu vou mostrar mais para frente. Então, primeiro, temos aqui a tabela de fluxo, onde eu codifiquei, certo? Chama isto de S1, S2, S3, S4, né? E substituir os valores aqui, tá? E o que eu vou fazer é configurar como don't care as transições que se originam de um estado estável e para as quais 2 bits da entrada mudam simultaneamente, como eu tinha dito anteriormente. Por exemplo, daqui, certo, para cá eu posso vir tranquilamente, muda só um bit, mas daqui para cá, embora isso não é permitido, certo, mas isto aqui é um estado estável, eu não posso eliminar este estado porque eu daqui poderia vir para cá ou poderia vir para cá, ok? Então muito cuidado com isso. Por exemplo, um caso onde teríamos uma condição, uma transição impossível, certo? A partir daqui, desse estado estável, vejam que CD é igual a 0. Se eu inverter os 2 bits, iria para ser 1 e isso é um estado instável, portanto, isso pode ser eliminado, tá? É uma transição impossível. Igual acontece aqui, desse 4, se um 1, eu mudar 2 bits ao mesmo tempo é proibido, portanto, e aqui um estado instável, portanto, isto pode ser, digamos, escrito como um don't care. Ficaria dessa maneira, beleza? Bom, finalmente, com base nisso, podemos criar um diagrama de estado dessa máquina de estados assíncrona, né? Ou desse flip-flop tipo D, que é baseado na estrutura de latch de mestre-escravo. Essa seria o diagrama de estados, ok? Então eu peço que vocês confirmem que está adequada esta transcrição desta tabela de transição para esse diagrama. Bom, um procedimento padrão para projetar circuitos sequenciais assíncronos está escrito aqui. Então, são 6 passos. O primeiro deles é obter uma tabela de fluxo primitiva, ou seja, aquela tabela na qual em cada linha apenas tem um estado estável, ok? E essa tabela é obtida a partir da informação que você tem sobre o problema, ou seja, em palavras em português, você vai ter que entender, certo, interpretar o problema e a partir daí obter uma tabela de estados primitiva, uma tabela de fluxo primitiva, melhor. E uma vez tendo essa tabela de fluxo primitiva, a gente vai reduzir, aí talvez tenha estados redundantes que podem ser associados, comparando linhas. Certo? Você pode comparar uma linha com outra e verifica que não tenha conflitos nas saídas e nas transições, então pode fazer um merge, tá? Ou pode usar outras técnicas como, por exemplo, implicância de estados, coisas do tipo, tá? Então, esse seria o segundo passo, reduzir a tabela de fluxo. O terceiro seria obter a tabela de transição, isso significa atribuir valores binários nas variáveis de estado, e esse é um passo muito importante, porque dependendo do código que utilicemos para cada estado, podemos evitar as corridas críticas, tá? Então é um passo importante, inclusive na próxima videoaula vou mostrar alguns exemplos sobre isso. Passo número 4, obter o decodificador de saídas, certo? E atribuir don't care às saídas de estados instáveis.
simplificar as funções booleanas, se possível, para a transição de estados e saídas, e finalmente desenhar o circuito lógico equivalente. Tá? Então vamos fazer um exemplo. Vejam bem, projetar um latch tipo D, tá? Que ele funciona assim, a gente já sabe, então ele tem duas entradas D e um gate, que às vezes se chama de C, né? Lembre que este é o exemplo, o contraexemplo do último exemplo da aula anterior, onde analisamos um latch tipo D, né? Agora vamos projetar o latch tipo D a partir desta definição. Então temos um dado e um gate, certo? Como entradas e uma saída Q. O latch aceita um valor quando gate é igual a 1, certo? Aceita o valor da entrada e retém esse valor depois que o gate volta para 0, certo? Sempre que o gate esteja em 0, as mudanças na entrada não afetam a saída, tá? Isso por definição é um latch tipo D. Então, vamos lá. Partindo, por exemplo, disso aqui. Se temos um 0 no dado e um 1 no gate, então estamos armazenando esse 0. Tá? Caso que o dado mude para 1, então vamos armazenar esse 1, sempre quando o gate se mantenha em 1. Esse é o estado A e B, respectivamente. Tá? Agora, se vamos supor que estamos aqui no estado A, certo? Se o gate vai de 1 para 0, então permanecemos segurando a informação que tínhamos armazenado, 0. Tá? Ou, por exemplo, se eu tinha essa situação em que o gate está em 0, certo? E o dado mudou para 1, tá? E depois de 1 voltou para 0. Lembra, mudanças na entrada, enquanto o gate esteja 0, não afeta na saída, ok? Então vamos supor que eu tinha armazenado um 1, certo? O gate veio para 0 e depois fez esse dado voltar para 0, tá? Então esse estado C, ele vem sempre depois do estado A ou do estado D, tá? Essa observação aqui é muito importante, ok? Ela vai nos permitir derivar o circuito mais para frente. Bom, imaginem que eu tivesse agora armazenado um valor de 1, ok? Se o gate voltar para 0, tá? Mantém a informação que eu já tinha armazenado em 1, certo? Agora, se esse dado, se o gate está em 0 e o dado vem de 1 para 0, certo? Não afeta a saída, eu seguro o dado que eu tinha, né? Então, este estado E vem depois de ter guardado um 1, certo? Ou depois disso aqui, veja que se estou em 0 com o gate, certo? Aqui. E então o dado mudar de 0 para 1, eu já tinha armazenado 1, permanece 1, ok? Então o estado E vem depois ou de setar o latch, certo? Ou depois deste estado, perdão, depois do estado F, né? Aqui, beleza? Então, com base nessa tabela de estados, tá? Agora a ideia é obter a tabela de fluxo primitiva, ou seja, em cada linha vamos ter um estado total estável, que basicamente seria isso aqui, gente. Então, o primeiro passo aqui seria colocar os estados estáveis, ok? Então, veja que aqui eu coloquei o código para as entradas, tá? Então, se temos aqui solicitando os estados, estes aqui, estão aqui, tá? Então, vamos lá, quando DG é 0,1, certo? Permanece esse estado com a saída 0, tá? Quando é um 1 e estou no estado B, é aqui, ok? Quando é 0,0, certo? E no estado C, então permaneço em C com saída 0 e assim por diante, certo? Esses são os estados totais estáveis. Só estou passando eles para esta tabela. Ainda falta preencher todos estes quadrados aqui, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Lembrem que apenas uma entrada pode mudar por vez, ok? Então vamos colocar o don't care nas transições que são impossíveis. Ou seja, a partir dessa daqui do estado estável, eu sei que eu não poderia ir, por exemplo, para cá, porque teria que mudar 2 bits ao mesmo tempo. Portanto, isto é impossível com saída, certo? Don't care, que é o que eu fiz aqui. Beleza? E eu faço o mesmo para os outros casos. Vem aqui para o caso de B, certo? Está em 1,
Tá? Eu não posso ir para 0, 0, porque incumpriria a minha regra de ouro, portanto, coloco o don't care aqui. Tá? Mais um aqui para C, né? Estou em 0, 0, se eu mudar para 1, 1, sei que não posso fazer, portanto, aqui eu coloco o don't care. E eu fiz isso para todas as linhas. Em seguida, o que a gente faz é preencher os outros valores em função dessas observações que estão aqui, ok? Usando estados instáveis. Por exemplo, vou fazer para as duas primeiras linhas. Partindo do estado estável aqui, 0, 1, vamos supor que G muda de 1 para 0. Ok? Ou seja, eu tinha armazenado o valor de 0, que é isso aqui. Queria armazenar o valor de 0. E agora G está voltando para 0. Tá? Ou seja, está fazendo isso aqui. Beleza? Como que acontece? Quando eu faço isto, então o próximo estado é C, instável, certo? Passa um tempo enquanto a informação se propaga pelos fios elétricos, certo? Pelo delay, certo? E depois de certo tempo, uma fração de tempo de 1, 2 nanosegundos, então o estado atual vai ser C, no qual nessa entrada tenho um estado estável, tá? Então, queria ir para C e efetivamente cheguei em C, tá? Por exemplo, daqui para cá, vamos ver. Então, se eu estava no estado A, né? E com esta entrada aqui, ou seja, parto desse estado estável, vamos supor que D passa de 0 para 1, tá? Então, seria isso aqui, de acordo? Isso significa que eu estou querendo armazenar um valor de 1 na memória, tá? E para isso temos o estado B, que armazena o valor de 1, portanto, utilizo aqui um estado instável, certo? A partir do qual eu vou vir para cá, com saída 1. Beleza? É isso que foi feito para todos os outros estados, seguindo essas observações que estão apresentadas aqui. Então, eu peço que vocês façam essa confirmação destas transições aqui. Uma vez tendo isto, então podemos reduzir essa tabela primitiva. Qual que é a regra aqui? Se duas ou mais linhas não tiverem saídas e estados conflitantes, certo? Então eu posso juntar, tá? Essas saídas e estados conflitantes devem ser verificadas em todas as colunas, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, esta linha A se parece muito com essa aqui, com a C, tá vendo? Vem que aqui o próximo estado vai ser C. Aqui a saída é 0, aqui não tem conflito porque aqui é don't care. Tá? Aqui é A e tá vendo que não tem conflito na saída, porque C aqui é don't care. Aqui é B e aqui não tem conflito nem para o estado nem para a saída. Aqui é D e para cá também não tem conflito nem no estado nem na saída. Portanto, A e C parecem redundantes. Tá? Igual acontece entre A, C e D. Tá? Estas três linhas aqui, ó, parecem equivalentes, de fato são equivalentes. E igual acontece com B, E e F. Confirmem isso ali, tá? Então, podemos fusionar essas linhas, certo? E obteríamos então apenas duas linhas, tá? Então, fusionando isto aqui, certo? Chamando... Bom, vamos funcionar primeiro, então estou juntando isso aqui, certo? Minimizando, portanto, isto aqui vai passar para cá, isto daqui vai passar para cá, ok? Isso daqui vai passar para cá, e isso daqui vai passar para cá, tá bom? Então, fusionando essas linhas, vamos obter isto aqui, ok? E agora chamando C e D de A, e E e F de B, tá? Eu vou substituir esses valores aqui, então chego a esta tabela de transição aqui. Então, disto aqui, eu cheguei aqui, beleza? Bem mais fácil de interpretar, tá? Bom, agora temos que obter a tabela de transição, certo? Para isso, tomamos essa tabela de fluxo, certo? E codificamos ela, então vou usar o código 01 para o estado, tá bom? E aqui temos a tabela para a transição de estados e aqui para a saída, ok? Veja que aqui poderíamos associar desta maneira, e estes dois aqui assim. Portanto, y seria dg por g barrado y, ok? Aqui está.
E a saída, vejam que eu posso associar esta quadra aqui de forma que seja igual ao estado atual. Muito mais fácil. Ou seja, estou basicamente indicando que isto é uma máquina de Moore. Tá? Finalmente, a partir dessas expressões que acabamos de derivar, podemos fazer o circuito lógico equivalente. Então, veja que aqui está d em G por G barrado Y, que vem por aqui. Beleza? Agora, é muito comum a gente utilizar latches para projetar circuitos sequenciais assíncronos. De fato, esse é o objetivo, tá? Aprender a projetar com latches. Tá? Então, para isso, precisamos obter a tabela de excitação do latch CR, no caso que a gente decida usar o latch CR, que é muito comum quando se projetam circuitos sequenciais assíncronos. Tá? Então, nós temos essa tabela que tínhamos obtido aqui, ó, esta daqui, certo? Eu estou apenas copiando ela aqui, tá bom? E essa tabela é a tabela de excitação do latch CR. Se o estado atual é 0 e o próximo estado é 0, é porque estou setando aqui, ok? Tá? Ou porque estou resetando, tá? Então, aqui tanto faz se R, se o reset é 0 ou é 1, por isso eu coloco X, certo? Então, esse é o processo que está acontecendo aqui, certo? Eu posso vir para o próximo estado ou resetando ou setando, né? Tá? Ou setando um 0. Tá? Ou melhor, não setando, sino armazenando um valor de 0. Agora, se o estado atual é 0 e o próximo é 1, tá? É porque eu estou querendo setar, tá? Que é essa operação aqui com esse R igual a um 0. Se o estado atual é 1 e o próximo é 0, é porque estou resetando, tá? E se é um 1, certo? É porque ou estou setando ou estou armazenando o valor anterior, né? Ou seja, aqui pode ser 1 ou 0, 0. Com 0, 0 eu armazeno o valor anterior, que era 1, né? E com set, eu também posso fazer com que o próximo estado seja 1, portanto, aqui fica X. Ok? Então, essa é a derivação da tabela de excitação do latch. Tá? E agora a nossa missão é preencher isto acá, o S e o R. Então, vejam bem. Se o estado atual é 0 e o próximo é 0, então fazemos esse X aqui. Então aqui ficaria 0 e aqui ficaria X. De acordo? Se o estado atual é 0 e o próximo é 1, essa condição aqui, portanto, set vai ser aqui 1. Tá? E o reset seria 0. E assim por diante. Então vamos lá. A tabela para set e para reset está ali. Então vamos ver aqui, por exemplo, se y é igual a 1 e o próximo estado é 1, certo? Então eu faço um x aqui e um 0 aqui. Se temos 1 e o próximo estado é 0, tá? Então estamos fazendo 0 aqui e 1 aqui, tá bom? Se o estado atual é 1 e o próximo é 1, então é x, 0, 0, ok? Então vocês verifiquem que essa tabela está correta, né? Com base nisso aqui, deveríamos associar. Então aqui, por exemplo, eu associaria desta maneira, de forma que S seja igual a D em G. E aqui eu associaria desta maneira, de forma que o reset seja D barrado G, ok? Essas seriam as expressões. E com isso, agora esse circuito equivalente daqui poderia ser usado. Vejam, aqui está o latch CR, certo? Onde S é igual a D em G, certo? Veja que estou usando o NAND, tá? Então isso aqui, por exemplo, poderia ser substituído pelas portas aqui. Então esse barrado aqui se elimina com isso. Portanto, aqui S é igual a D em G, tá? Isso também é uma operação de um latch com NAND, isso aqui. Então veja o exemplo da aula, o último exemplo da aula passada. E aqui este reset seria igual a D barrado, aqui, D barrado em G, tá? Onde este barrado se elimina com este barrado, né? Então, esse seria o circuito equivalente usando latch SR. Então, com esse exemplo, eu mostro como se projeta com latch SR em circuitos sequenciais assíncronos. Beleza?
Então, eu encerro por aqui esta videoaula. Nos vemos na próxima videoaula, onde vou passar algumas dicas de como evitar que seu circuito tenha corridas críticas e como evitar glitches, ok? E entradas ou saídas espúrias ou transições de estado espúrias, tá? Então, nos vemos lá.